Né? À toa, quando você está assistindo novela, né? Eu lembro muito da minha tia assistindo novela com a minha mãe, que elas assistindo e as duas discutindo o que é que a mulher devia fazer. Né? Ah, não devia ficar com esse, ficar com aquela, né? Às vezes, quando minha mãe estava só, ela mesma falava com a televisão, como se a mulher pudesse escutar, né? Fica com ele, não, mulher, não sei o quê. Né? Mas o porquê? Porque há essa possibilidade de interação. Né? Então, os meios frios, eles vão sensibilizar vários sentidos. Né? É uma percepção mais, por assim dizer, descontraída. E é nesse sentido que possibilita a interação com o outro. Por isso que os meios frios, eles vão gerar uma tribalização da sociedade, porque possibilitam, nesse sentido, a interação. Né? Tu viu aí, mulher? Não, mas o jogo aí era para o cara tocar pro outro, né? O cara assistindo o jogo, né? Então você vê que no jogo de futebol, por exemplo, tem o jogo e fora do jogo as pessoas estão todo momento discutindo sobre aquilo que está passando no jogo, né? Então é um meio frio porque promove essa tribalização ao redor do meio. O meio quente ele vai privilegiar um sentido, como o livro, né? Como ele está privilegiando um sentido, ele exige uma atenção maior. Logo, ele vai construir um ambiente que vai privilegiar o isolamento, porque o cara tem que ficar lá lendo concentrado. Né? Então, vai se estruturar um ambiente, né, de uso do livro que vai privilegiar o individualismo. Né? E a gente tem um símbolo nisso, as bibliotecas, que são espaços que até são espacialmente demarcados, né, para cada indivíduo. Né? Então, isso vai criar um modo de compreender o mundo baseado numa lógica linear sequencial, que vai privilegiar, então, uma lógica explicativa da busca de causa e efeito, exatamente por isso. Porque você vai organizar o mundo como se fosse uma linha. E aí você consegue conectar, né, de onde veio e de onde vai, aí você consegue remontar essa trilha. Por outro lado, nós temos os meios frios. Né? Os meios frios, eles são meios de baixa definição, o que quer dizer que ele vai possibilitar, então, estimular vários sentidos ao mesmo tempo. Né? Como ele é de baixa definição, não é necessário você gastar tanta energia em um só sentido, de modo a você se focalizar naquilo. Logo, abre a possibilidade de você interagir com outras pessoas. Então, são meios que privilegiam a interação, a tribalização da sociedade. Né? É por isso que o McLuhan vai dizer que os meios eletrônicos eles vão produzir o que ele chama de uma aldeia global, né? Que é essa lógica da retribalização da sociedade. Né? Por quê? Porque os meios eletrônicos são altamente frios. Né? Você está ali, ao mesmo tempo, mexendo no Instagram, interagindo com alguém no WhatsApp, interagindo com alguém no Facebook, depois alguém lhe liga, e você... Hoje em dia, a ligação é até visto como um tipo de violência. Por quê? Porque a ligação faz com que você fale só com uma pessoa ao mesmo tempo. E hoje em dia você está falando com várias pessoas ao mesmo tempo. Né? Então, tem muito a ver com isso, né? Com uma retribalização. Por quê? Porque é um meio altamente frio. Porque ele exige uma concentração baixa que possibilita, que abre espaço com que você interaja com outras pessoas, né? Então, nesse sentido, é um meio frio, né? O McLuhan, ele cita uns exemplos bem legais para distinguir essa lógica do meio quente para o meio frio. Sim, as sociedades podem ser diferidas como quentes e frias, né? O McLuhan fala, por exemplo, da Grécia Antiga, né? A Grécia Antiga, como uma comunidade oral, era altamente fria, né? Porque era balizada, sobretudo, nos debates de argumento e contra-argumento. Né? Então, uma sociedade tribal é uma sociedade fria, é uma sociedade que privilegia a interação. Né? Já uma sociedade livresca, por assim dizer, né? Quando você estava sobre o domínio do livro, você tem uma sociedade mais quente. Ele cita até o exemplo, por exemplo, do óculos de grau. O óculos de grau, ele é um meio quente. Né? Por que ele é um meio quente? Porque ele vai otimizar a visão. Ele vai falar do óculos escuro como meio frio. Por quê? Porque o óculos escuro ele é sedutor.
você não sabe como é que está o olho do cara, né? Então fica uma coisa meio ali de você querer interagir com o cabo para ver como é que o cabo quer, entendeu? Ele cita os exemplos muito interessantes. Ele fala até da dança, né? Do twist, como uma dança fria, né? Porque é uma dança participativa, né? Que você interage mais, dá mais possibilidade de interação na dança, e fala da valsa como uma dança mecânica, né? Uma hierarquia feudal e tribal entra em decadência quando se confronta com o meio quente. Por quê, pessoal? Porque uma lógica tribal ela é pautada num determinado modo de perceber o mundo que é integrado, né? Que é participativo, porque lidar com meios frios. E quando um novo meio ascende, ele vai reestruturar essa sociedade. E essa sociedade vai entrar em crise. McLuhan vai associar a lógica quente com a lógica mecânica e a lógica fria com a lógica elétrica, né? É a mesma coisa, só que ele está usando outro termo, né? Essa lógica mecânica é essa lógica da produção cereal, do mundo fragmentado, né? Pouco participativo, hierarquizado, né? E por outro lado, tem a lógica elétrica, que é a lógica da simultaneidade, é a lógica do ao mesmo tempo, né? O que o McLuhan chama de massa, né, é totalmente diferente do que o pessoal da indústria cultural, né, e da cultura de massa chama de massa. O que o McLuhan chama de massa é estar ao mesmo tempo, né? E é isso que a eletricidade possibilita, né? A eletricidade possibilita que se conecte pessoas ao mesmo tempo. Ele faz uma compressão do espaço, né? A eletricidade, como ela é muito rápida, né? Então, a eletricidade que possibilitou o rádio, a eletricidade que possibilitou a TV, né? Então, a eletricidade também é um meio, só que ela é um meio que não tem conteúdo, então a gente não percebe. Então, ela se conecta com outros meios, produzindo uma outra coisa, né? Isso é que é legal no McLuhan, ele sempre pensa um meio se conectando com outros meios, né? E se apropriando do conteúdo de outros meios, até ele conseguir produzir sua própria linguagem. Por exemplo, o rádio no começo tinha como conteúdo o impresso, né? As pessoas ficavam lendo as mensagens, né? Da mesma forma que a televisão tomava o rádio como conteúdo, né? Eram programas de rádio televisionados, né? Então ele pensa também essas relações entre os meios, da mesma forma que a internet pega rádio, pega TV e pega impresso e leva para ser seu conteúdo, mas a internet é outro meio, né? Essa abordagem, né, simplificando, ela privilegia, então, o meio como elemento de transformação social. Né? O meio vai gerar outra sensibilidade, o meio vai gerar outra forma de pensar, o meio vai reorganizar as próprias relações sociais. Né? Na internet, por exemplo, está todo mundo interagindo ao mesmo tempo, enquanto na época do livro ficava cada um ali mais individualizado, lendo aquilo que lhe interessa. Né? Então, produz uma outra forma de sensibilidade, outra forma de percepção, a forma de associação social é diferente, o modo de conhecer o mundo é diferente. Então, é nesse sentido que o meio vai gerar toda uma reorganização da sociedade.